ocupação cultural como, como a gente pode dizer, como instrumento da nação, tem tudo a ver com a política, né? Tem tudo a ver com a atuação parlamentar. Deputada, por que esse livro, hein? Pergunta boa essa. Olha, primeiro, Mário e Regina, eu quero agradecer a possibilidade de falar sobre isso, porque esse é um tema que normalmente as pessoas não tratam com a abrangência que ele tem, né? E, para mim, eu senti uma necessidade enorme de escrever sobre isso, sistematizar ideias sobre isso, porque eu atuo na questão da política cultural tem muitos anos, né? E percebo que o debate sobre a cultura ele sempre navega numa dimensão do show, uma dimensão do evento, uma dimensão do entretenimento, puramente do fomento, né? E a gente não consegue, muitas vezes, ir além dessa dimensão para uma dimensão um pouco mais, que a gente possa mergulhar um pouco mais no debate sobre cultura como uma estrutura de poder, né? Como disputa de valores, como símbolo da nossa resistência e atuação da nossa resistência às políticas coloniais, como parte da inovação e do potencial criativo do povo, inclusive na inovação científica. A gente, às vezes, não consegue entender que nenhum poder se sustenta sem poder cultural, né? Não basta ter os meios de produção, não basta ter os agentes da repressão se você não tem valores sustentados na sociedade, na base da sociedade. Então, é muito importante que a gente faça um debate cultural, e o nome do livro acho que já diz muito do que eu penso, que a cultura é poder, que, na minha opinião, é poder mesmo, né? O poder, inclusive, que as ditaduras se utilizam. Eu estava me lembrando aqui, Regina, antes de entrar aqui na entrevista, né, como que quer dizer, eu até abordo isso no livro, como que a ditadura atuou nisso, como que a extrema-direita atua bem com essa questão da disputa dos valores culturais, que envolve religião, envolve diversidade, envolve papel do Estado, envolve a educação, envolve a comunicação, né? A ditadura militar, por exemplo, ela não só ela nacionalizou rede de TV para que a sua visão de segurança nacional pudesse ser algo que a sociedade compreendesse, absorvesse e apoiasse, mas ela entrou na escola com disciplinas como moral e cívica. Na minha época era moral e cívica, a época do ensino fundamental, era primário, né, na época. É isso mesmo. As matérias entravam nos currículos para ganhar a versão da nossa história, que não era a história real, mas a história oficial que a ditadura queria contar, e como ela fomentou a indústria cultural, censurando o que ela não queria, mas possibilitando o desenvolvimento econômico a partir da indústria, que foi forte no período da ditadura militar, né? Da mesma forma, a gente vê que a extrema-direita, no mundo inteiro, se utiliza não só da escola civil aqui, né, no Brasil, cívico-militar. No mundo, se você olha para a Hungria, para a Itália, se você olha para a Argentina agora, o uso intensivo da comunicação, e particularmente no ambiente digital, nessa disputa de valores de família, de religião, de papel do Estado, de como se utilizar dos instrumentos estratégicos do Estado para fazer essa disputa, e tudo isso é disputa cultural. O capitalismo, ele não, vamos dizer, ele não subestima esse processo. O capitalismo tem a cultura, e particularmente na fase que nós estamos, né, todo mundo está assistindo, a cultura do belicismo, da violação do direito internacional, das regras de exceção que são colocadas nos países, né, como eles se utilizam do processo comunicacional. Então, esse debate é um debate que nós precisamos sistematizar e trazer para a nossa turma brasileira, para a gente entender o papel e o valor cultural de tudo isso que a gente está discutindo aqui, para além da arte. A arte é o instrumento mais expressivo da cultura, mas não é só a arte que eu quero debater, eu quero debater além disso. Então, o livro surgir para que a gente pudesse abrir um debate um pouco mais amplo sobre o papel da cultura. Isso mesmo, Jandira. Você falou aí da ditadura, de como a ditadura também se apropria de determinadas coisas para não perder, né, o apoio, de repente. Mas, por outro lado,
a cultura, de um modo geral, a cultura brasileira, de qualquer outro país, ela pode também servir de escudo e proteção contra avanços de políticas fascistas, você não acha? Não, foi exatamente esse embate que nos salvou, né? Esse embate é o que nos salva, inclusive, da extrema-direita. Se, por um lado, eles trabalham com isso e têm uma base social, por outro lado, a nossa diversidade impede que nós sejamos homogêneos, a nossa expressão forte desse Brasil profundo nos afirma como nação, né? Os povos originários, que têm quase 300 línguas, nós não falamos só português, então, quase 300 línguas dos povos indígenas, por exemplo, que resistiram e mantiveram as suas culturas, mesmo que parte desses povos já estejam não aldeados, mas as culturas originárias se preservam, né? A gente tem um enfrentamento com o racismo, que faz parte das hierarquias sociais derivadas de 3 séculos e meio de escravidão no Brasil, né? E isso, obviamente, isso gerou diferenças e recortes culturais, perseguição, inclusive, às culturas advindas de matriz africana. Não só o samba foi muito perseguido, mas as religiões de matriz africana até hoje são perseguidas e sofrem imenso preconceito. Então, a existência dessa diversidade, dessa miscigenação brasileira que fez o povo brasileiro existir e acontecer com a sua singularidade, é o que nos permite também, ao mesmo tempo, contrapor essa tentativa de nos tratar apenas como consumidores, não como cidadãos, e essa tentativa de nos homogeneizar. Nós nunca seremos homogêneos, e aí está a nossa riqueza, aí está a nossa força na resistência, que se expressa na gastronomia, se expressa nas culturas originárias, se expressa na resistência negra, mas também se expressa na arte. A liberdade de pensar e de criar não combina com o fascismo, só combina com a democracia, e isso tem nos levado a uma resistência muito mais potente, muito mais poderosa a essas tentativas do fascismo de querer vencer sempre no Brasil e em outros lugares do mundo também. Deputada, eu entendo que a sua fala nos leva a uma cultura de mais tolerância com a diversidade, né? Com a variedade e mesmo de tolerância que incentiva o conhecimento, que incentiva saber mais, descobrir, afinal de contas, tudo que existe, tudo que está no Brasil. Mas a gente tem percebido nos últimos tempos uma vitória da intolerância, né? Ou pelo menos um crescimento da intolerância, do ódio, da divisão, de que se valem frequentemente a extrema-direita, não é? A extrema-direita se vale frequentemente de uma espécie de estigmatização, como você mesma mencionou. O que te garante que essa atitude de tolerância, de abertura, tem futuro nesse mundo em que parece que tudo parece favorecer o oposto disso? A extrema-direita não se utiliza, ela estimula, ela defende, ela propaga o ódio, o preconceito. As guerras não são outra coisa, né? As guerras, elas têm um aspecto econômico, mas nada é econômico apenas, ela é econômica e é simbólico também. Nós estamos vivendo um mundo de conflitos, né? Vejam o que faz Trump nos Estados Unidos, para dentro dos Estados Unidos, nas suas medidas, e, ao mesmo tempo, como ele se comporta para fora, como dono do mundo, com violação do direito internacional, com violação dos Estados nacionais, violação da soberania dos povos, violação das suas construções próprias, incidência em processos eleitorais, aceita ou não aceita essa eleição, aceita ou não aceita essa democracia que ele acha que é ditadura, a disputa no campo científico e tecnológico, se valendo do potencial criativo de cada povo. Então, isso é cultura também. É uma cultura belicista, de subordinação, de desrespeito profundo à soberania e os valores de cada povo. Eu penso assim, a resistência nos Estados Unidos começou a acontecer, tem grandes manifestações acontecendo lá, que a mídia às vezes divulga pouco. Como a resistência no Brasil aconteceu em 2022, foi o primeiro presidente, depois da reeleição, que não se reelegeu, foi Bolsonaro. Quer dizer, a experiência vivida no governo Bolsonaro nos levou
há uma resistência amplificada e que acabou nos dando uma vitória eleitoral, não necessariamente uma vitória total, porque ainda existe uma base forte desses valores do preconceito, da violência, essa visão tradicional da família, essa visão não laica do Estado, né, que o Estado tem que ser laico, todas as religiões têm que ter o direito de existir. Né? As pessoas são diferentes, mas têm que ter os mesmos direitos. Não estamos querendo que as pessoas sejam iguais, elas são diferentes, mas tem que ser igual em acesso a direitos, né? Em possibilidade de acesso aos direitos, ao conhecimento, à arte, às emoções, às paixões que a arte nos dá, né? Com a sua autonomia, com a sua força. Então, eu sou muito otimista, porque eu acredito muito que essa diversidade vai prevalecer e é essa possibilidade que nos dá força para nos afirmar como nação. Eu queria dar um exemplo para vocês aqui. A arte me pegou muito cedo na vida, né? Eu fui baterista profissional muito cedo. E nesses anos que eu vivi a arte, e a música, e o palco, e a relação com o público, eu me lembro, teve um período em que os contratantes só queriam que a gente tocasse música estrangeira. Não, a gente só aceita esse repertório, vocês têm que trazer... E a gente tinha que fazer isso, senão não tinha mercado, né? A gente tocava muita música estrangeira, com pouca possibilidade de expressar a nossa música. E eu me lembro, no período do soul, do James Brown, que vocês devem conhecer também, uma música negra maravilhosa de tocar bateria, porque o soul é uma coisa muito swingada, né? Uma música negra de um ativista antirracista dos Estados Unidos, uma pessoa que fez política com a sua música também. Mas eu me lembro que eu olhava para o salão quando a gente tocava, todo mundo tinha a mesma roupa, os mesmos acessórios, o mesmo cabelo, a mesma forma de dançar e as mesmas expressões. Era uma imitação clara daquilo que a gente via lá fora, que era encaixado aqui. Era tudo igual. A gente olhava para o salão assim, era o cabelo black, era a mesma roupa, o mesmo colar, a mesma anel, o mesmo jeito de dançar, tudo igual. E eu me lembro que eu falava com a banda assim, dizendo, quando é que a gente vai poder mostrar a nossa performance, a nossa música, a nossa forma de se expressar? Desde esse momento, isso me preocupou muito. Eu digo, como é que vai ser se a gente não puder expressar o que é o Brasil? Eu me lembro, eu olhava para o salão e dizia, meu Deus do céu, está tudo igual, né? Então, essa afirmação da nossa diversidade é a afirmação do Brasil. Não que o som não seja maravilhoso, nós temos que consumir. A música, ela atravessa fronteiras. Mas nós precisamos afirmar o que nós somos. É a forma de a gente impedir essa colonização de venda de produto, de comportamento da indústria cultural. O presidente da Motion Pictures Association tinha um gabinete, que era do cinema, um gabinete ao lado do presidente da República, na década de 60, nos Estados Unidos. A gente sabe o que é o soft power do cinema. E o que Hollywood, qual foi o papel da criação de Hollywood. Isso não é nada desplanejado, isso tudo tem planejamento, tem sentido, tem meta, né? E como diz o nosso querido Paulo Emílio, cineasta, ele dizia, se o ocupado não reage, o ocupante domina. Então, a gente precisa ter relação com as outras culturas, mas nós precisamos primeiro saber quem somos nós. Afirmar o Brasil para poder ter uma relação respeitosa e soberana com as outras culturas, incorporando as culturas. A gente incorpora migrante, a gente acolhe, a gente nunca teve essa dificuldade. O Brasil é um país acolhedor, intercultural, plural, diverso, mas precisa afirmar a sua diversidade também, a sua capacidade criativa. Isso serve para a ciência. A nossa dependência tecnológica é porque a gente não afirma a nossa capacidade de inovação. Nós dependemos de máscara na pandemia, feita lá fora, dependemos de respirador, a gente dependia de importação para respirar, que é uma tecnologia fácil de se fazer, e o Brasil tem total capacidade de produzir centenas de respiradores por minuto, porque a gente tem capacidade tecnológica para isso. Mas a cultura de depender do que vem de fora, de abafar o Estado brasileiro, abafar a nossa capacidade criativa e passar a ser dependente para servir aos interesses econômicos de outros lugares. Então, isso também é uma questão cultural. Como a gente, o Celso Furtado, que eu uso muito no livro, fala muito isso, a gente só sai do subdesenvolvimento pela cultura e pela afirmação autônoma e soberana do que a gente pode produzir de tecnologias próprias. Então, é muito por aí que eu penso que a cultura também contribui dentro dessa visão de poder, de soberania e de emancipação.
Jandira, você mencionou aí o representante da Warner, se eu não me engano, né, que tinha o escritório dele do lado do presidente da República, e a gente entende como os americanos avançaram culturalmente sobre os outros países. A gente, no governo passado, né, a gente viu a cultura e as artes estavam sob ataque, né? E a gente Sim. sabe por quê, porque exatamente por tudo isso aí que você falou, por esse poder que a cultura tem. Você acha que o Estado brasileiro e os governos brasileiros entendem essa importância, valorizam a cultura hoje, por exemplo? Olha, eu acho assim, pensando no governo nacional, acho que o Lula tem uma compreensão importante da cultura. Não sei até onde ele vai associando a cultura na transversalidade com as outras políticas, né? Com a ciência, com a inteligência artificial, com a educação, com a economia. Nós somos potentes, do ponto de vista econômico, no desenvolvimento da economia pela arte, pela cultura. Nós temos hoje, quer dizer, a gente calcula hoje 3% do PIB, com 7 milhões de trabalhadores, mas isso não está computando os pontos de cultura, os trabalhadores do São João, os trabalhadores necessariamente do carnaval, os artesãos, que muitas vezes são classificados como catadores de lixo, porque eles pegam material reciclável para fazer suas obras, o seu trabalho. Então, nós somos muito grandes. O cinema brasileiro hoje já mostrou a sua qualidade, que não deixa nada a dever a ninguém, né? Com tanta premiação, com tanta repercussão do cinema brasileiro. O teatro brasileiro vai estar no Festival de Edimburgo, no Festival Internacional, o maior festival internacional de teatro do mundo, né? Então, a gente precisa entender, e eu não sei se os gestores no Brasil têm essa compreensão. Na pandemia, o Congresso entendeu a relação economia e cultura. Tanto que nós aprovamos a Lei Aldir Blanc em 19 dias. Eu fui relatora da lei e sei o esforço que foi para a gente fazer. Hoje eu sou autora da Política Nacional Aldir Blanc, que é uma lei perene, uma lei permanente. Mas, assim, na pandemia, quando parou o São João, parou o carnaval, parou o bar, parou o cinema, parou o pipoqueiro, parou todo mundo, o Congresso entendeu que tinha que fazer a lei para fomentar, porque eles entenderam o buraco que ficou na economia brasileira quando a arte e cultura pararam. Você está falando do São João, né? Quer ver uma coisa que me preocupa muito? São João, para além de tudo que você falou, tem umas comidas maravilhosas, né? É um negócio assim, engorda, mas são maravilhosos. Dá até água na boca agora. Deu vontade de tomar uma canjica agora, maravilhosa. Mas eu digo assim, os forrozeiros do Nordeste estão fora dos palcos. Isso é triste, eles esperam o ano inteiro São João. O ano inteiro São João. Na hora do São João, entram artistas de fora, de peso, aqueles que têm muita mídia, né? E alguns que não têm nada a ver com São João também, né? E os forrozeiros mesmo, aquele forrozeiro raiz, não só ganha uma miséria, quando os outros ganham, às vezes, R$1 milhão no cachê, 500 mil, 200 mil, eles ganham uma miséria e estão fora dos principais palcos. Isso é um problema cultural grave que nós temos aqui. É a cultura dos grandes eventos, subordinando a cultura raiz à inexistência, à invisibilidade. Isso é uma luta que nós precisamos fazer. Eu já conversei isso com vários deputados do Nordeste, porque o prefeito coloca a atividade nessa dimensão, vamos dizer, global das celebridades, e a cultura local vai para o espaço, né? Então, essa invisibilidade do forrozeiro, por exemplo, eu lamento muito no São João do Nordeste hoje, ou mesmo do Norte, porque essas pessoas ficam fora. E eles choram muito, porque eles ficam na miséria. E isso é algo que nós precisamos resolver. Então, eu penso que os gestores brasileiros precisam compreender melhor o que é o poder cultural, não só para sustentar os regimes políticos, mas também para criar novos valores de convivência, novas relações de convivência, né? A convivência da solidariedade, a dimensão coletiva da política, a disputa entre o altruísmo e o individualismo, isso também é cultura, né? Então, são valores de convivência, valores culturais. Na pandemia, por exemplo, as comunidades se solidarizaram profundamente. Vocês lembram disso? Por iniciativa delas próprias, elas saíram solidariamente dividindo suas comidas, dividindo suas possibilidades. Porque existe uma base solidária na sociedade que vai sendo atacada pela extrema-direita. Eu fico imaginando a extrema-direita ganhando de novo uma eleição no Brasil, que não será de nós, que não será do povo brasileiro. Isso chega a me dar
assim, um arrepio na coluna quando eu penso uma coisa dessa, né? Mas isso é uma disputa. E eu acho que a esquerda ainda não entendeu direito, e nem o governo brasileiro, na sua totalidade, a importância da comunicação para essa disputa. Eu acho ainda muito frágil a nossa estratégia de comunicação para fazer essa disputa de valores, essa disputa nessa guerra cultural que a gente está vivendo, que é uma verdadeira guerra cultural na disputa pelo poder. Deputada, uma pergunta uma dúvida que eu tenho para você, e é a seguinte: você não acha que no que existe na cultura tem a ver, especialmente tem a ver muito com intenção, projeto nacional e com vontade de dirigir as consciências, que não é algo apenas, digamos, espontâneo, não provocado, que existe uma intencionalidade em muitas daquilo que regula, por exemplo, o cinema, a literatura, mesmo isso faz parte dos projetos de projeção do poder por parte especialmente das nações dominantes, imperialistas, como os Estados Unidos. Eu me refiro, por exemplo, um livro de uma autora americana que investigou como o abstracionismo foi implantado, de certa maneira, pela CIA, pelos instrumentos culturais de poder americanos, né? E agora um filme recente, não sei se você chegou a ver, chamado Sinfonia para um Golpe de Estado, que é um filme em que se mostra como o jazz foi usado, né, para falar de música, como o jazz foi usado como instrumento de intervenção dos Estados Unidos na África, não é? Na criação de um golpe de Estado no Congo belga, no antigo Congo belga. Nós não devíamos também trocar essa concepção de que é tudo espontâneo, mas, na verdade, por trás, às vezes, muitas vezes, existe um projeto de poder, né? Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas é isso que eu tento, de alguma forma, mostrar, né? Demonstrar no livro, como que... Assim, eu não tenho a menor dúvida de que a gente não se emancipa, não se afirma e não supera a desigualdade sem a cultura. A cultura é poder, de fato, para esse conjunto de transformações, né? E veja, você mesmo está dando exemplo daquilo que... Eu falei do cinema, você está falando da literatura, dos livros. Veja a quantidade de livros de conceito neoliberal que foram divulgados e foram produzidos nesse período da economia. Você entra nas universidades brasileiras, tem vários jovens economistas fazendo a defesa mais profunda daquilo que é contra o povo, contra os direitos universais da sociedade, né? Então, os livros, o cinema, a música, a democracia é importante por isso, porque todo mundo vai se expressar, porque nós não podemos cercear as diversas linguagens culturais, as linguagens, e nem os pensamentos. Se o cara defende o liberalismo, ele tem o direito de editar o livro dele e defender a posição dele. O que não pode é a gente achar que isso não tem que ter contraponto. Esse que é o problema. Por isso, inclusive, que eu me joguei para escrever um livro agora, que eu acho que é um contraponto. Nós precisamos fazer um contraponto a essa guerra cultural que está acontecendo. Eu tenho visto muito a peregrinação do João César Castro Rocha, da UERJ, né? Os seus livros sobre essa guerra cultural. Eu registro ele, inclusive, no meu livro também, porque essa é a disputa que a gente precisa fazer, demonstrar para a sociedade, né, que tudo é cultura, que essa disputa que nós estamos fazendo é uma disputa mais profunda, ela se expressa pela arte, mas ela também se expressa pelos valores com que a gente convive e usa os instrumentos estratégicos para poder ganhar o outro, para convencer o outro. O ambiente digital é isso, né? Exato. O ambiente digital é um território, hoje, sem lei, porque ele não tem regra, nós estamos tentando regular. Desculpe. Nós estamos tentando regular. A extrema-direita resiste, dificulta, e a gente tem um Congresso que não consegue avançar muito. Alguém aí citou num comentário, eu estava olhando aqui, que o Congresso é deplorável. Em parte ele é mesmo, em parte ele é. A gente nunca pode generalizar, porque tem gente boa por lá. Mas, assim, se a gente não compreender,
não compreender que nós estamos numa verdadeira guerra cultural, nós não vamos sair dessa disputa. Porque é isso que você fala, o cara usa o jazz, o outro usa o livro, o outro usa o cinema, mas isso tudo tem projeto, tem planejamento, tem meta de ocupação colonialista, vamos dizer assim, a partir, inclusive, da cultura. E na economia é a mesma coisa, na educação é a mesma coisa. A gente não usa quase o cinema na educação. Deveria usar os instrumentos. Eu tenho um projeto agora chamado Mais Cultura nas Escolas, que eu estou tentando aprovar lá no Congresso Nacional. Mas não é para botar o cinema apenas como uma questão conteudista, pedagogizar o cinema. É usar essa arte para estimular novos pensamentos, mexer com as emoções. Ela tem que ser como arte autônoma, como a gente usa o livro na escola. A gente manda ler literatura na escola, né? O cinema também tem que fazer parte desse processo, como a música tem que fazer, a dança tem que fazer parte desse processo. Não para passar conteúdo pedagógico, não é essa a ideia. Aliás, o Festival de Cinema que eu estou em Ouro Preto, quinta-feira, a mesa é cinema e educação, cinema e memória. Então, esse é um debate importante da gente fazer, porque não pode usar o cinema só como instrumento de pedagogia, de conteúdo, é muito mais do que isso. Você está falando assim de educação e cultura, mais cultura dentro da educação. E eu fico pensando agora, extrapolando um pouco para um assunto outro, daqui a pouco a gente volta para o livro, que eu fiquei pensando, outro dia eu li um artigo sobre a intenção do governo de Israel de bombardear escolas em Gaza, que não é uma coisa aleatória, não é sem querer que você bombardeia uma escola, né? E todas as escolas, ou quase todas, foram destruídas. Quer dizer, a cultura do povo palestino e, junto com a educação, isso também é uma forma de vencer, de se sobrepor, de subjugar aquele povo, que agora não tem nem como eles exercerem sua arte ou consolidarem a sua cultura, já estão completamente fragmentados. Então, a educação é importantíssimo, e isso que você falou de colocar mais cultura, mais manifestações culturais dentro da educação, principalmente nas escolas públicas, é muito importante, né? É muito, Regina, porque o cinema e o livro e a música, eles mudam a sua forma de pensar, de enxergar o mundo. Isso não é para pedagogizar o cinema, não é isso. Mas, por exemplo, nós temos uma lei de cultura afro-latina, afro-indígena nas escolas que não é cumprida na maioria das escolas, pelos gestores. E você tem, um dos argumentos que eu já ouvi é que não tem material didático. Como assim não tem material didático? Nós temos livro, nós temos cinema, nós temos música, nós temos... Então, assim, o uso da arte, da expressão linguística, audiovisual, literária, musical, elas são instrumentos para levar para dentro das escolas, para que as pessoas se compreendam e se identifiquem e elevem a sua autoestima também. Isso é muito importante para a nossa afirmação, elevar a autoestima do povo, quando ele sabe de onde ele veio, qual é a sua origem, qual é o seu papel, como ele construiu a civilização brasileira, que papel ele cumpre nesse processo, as pessoas se autovalorizam também e começam a enxergar o mundo de outro jeito, né? E a arte do cinema, ou da música, ou da dança, ou da literatura, ela faz você viajar, faz você ter outro pensamento sobre o mundo, até refletir você própria sobre os valores que você mesmo nunca mexeu com eles, forma outras pessoas. E esse pensamento crítico ele só acontece em democracia. Não tem jeito, os fascistas atacam sempre a ciência, a educação e a cultura. Além de negar a crise climática, que já é uma barbaridade, mas eles sempre atacam a cultura, a ciência e a educação. Veja o que os nazistas fizeram, incendiando livros. Então, é uma prática que é reincidente quando a extrema-direita e o fascismo se colocam e acabam asfixiando todo o processo democrático e diverso que uma sociedade tem. Nós estamos conversando com a deputada federal, Jandira Fegali, do PCdoB, e olha só, nós estamos há meses marcando essa entrevista e finalmente nós conseguimos a data de hoje, é um privilégio. Essa mulher, ela é responsável
por toda essa visão, reflexão a respeito da cultura brasileira, da importância da cultura para, enfim, para a democracia brasileira, mas ela também ela cuida de muitas outras coisas dentro dessa preocupação. Então, ela, por exemplo, é relatora do substitutivo na Câmara, não é? Sobre regulação de streaming no Brasil. Cinema no streaming. Tem a ver com isso, não é isso? E, deputada, fala um pouco sobre isso, porque isso tem a ver também com essa batalha cultural dentro desses instrumentos novos que surgem e que parecem reafirmar a desigualdade do poder, não é? Em relação à afirmação de uma cultura nacional. Isso também é uma preocupação ainda maior nessa avalanche, enchente que é propiciada pela circulação de conteúdos e informação nessas novas plataformas, nesse novo mundo que nós vivemos. Qual é a importância da regulação do streaming no Brasil? Será que o Brasil vai virar virar uma espécie de polo de produção de conteúdos a partir dessa regulação, como do audiovisual mundial, como, por exemplo, são países como a Coreia do Sul ou a Espanha? Então, quero te agradecer a pergunta, Mário, porque nós estamos nessa batalha agora, né? Eu sou relatora do projeto que veio do Senado, né, que não veio bem. Nós estamos tentando alterar esse projeto de regulação do audiovisual no streaming. Veja, as plataformas se intensificaram no Brasil há 12 anos. Há 10 anos, essa é uma angústia nossa, de como fazer para que nós não sejamos apenas prestadores de serviço a essas plataformas, que é como eles nos tratam, né? Eles fazem coprodução, utilizam os talentos, os autores, os roteiros, os artistas e tal, e não pagam tributo nenhum. E ficam com o direito autoral e o direito patrimonial da obra, né? Então, nós somos meros prestadores de serviço, sem nenhuma proeminência no catálogo, sem nenhuma exigência de percentual do catálogo brasileiro. Outro dia, um dono de plataforma independente do streaming disse assim, é como se você entrasse no supermercado, só tivesse produto estrangeiro e o produto brasileiro estivesse lá na prateleira de trás e numa quantidade que não tem escala, né? É como está o cinema brasileiro nessas plataformas, né? Quando você abre uma Netflix, por exemplo, você não tem aba brasileira nas primeiras páginas. Você tem que rodar muito para achar uma obra brasileira quando acha, né? Então, o projeto, o que ele faz? Além dele tributar, né, dele taxar essas plataformas e esse dinheiro voltar para o investimento no cinema brasileiro, né, nós estamos exigindo também percentual no catálogo, proeminência no catálogo, visibilidade no catálogo, né, dando novas competências à Agência Nacional de Cinema, impedindo que esse tributo sirva para a coprodução. Esse tributo tem que ser só para comprar o direito de exibir obras brasileiras, né, porque senão eles usam o próprio tributo para produzir as obras deles em coprodução. Então, nós preservamos o direito autoral e patrimonial dos autores e artistas brasileiros com o projeto. Então, é um projeto que está mexido, a gente aumenta o tributo em relação ao Senado, a gente cria um monte de condições novas, também possibilita que canais públicos possam ter um tratamento também mais valorizado no Brasil. Então, é um projeto que, assim, não está perfeito porque é impossível, porque é um jogo muito forte de lobbies e contra-lobbies e de interesse, a gente está tentando preservar o fundamental nesse projeto para garantir a sua aprovação. Então, essa é a fase, né, que nós estamos, que é a conversa com o parlamento para a gente tentar aprovar, regular esse projeto esse ano ainda. E eu estou também lá na Comissão Especial da Inteligência Artificial, que é uma comissão importante que também analisa um projeto do Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que veio do Senado Federal, ele saiu de uma comissão de juristas, virou um projeto assinado pelo presidente do Senado e veio para a Câmara. Eu tinha uma subcomissão da IA, achei melhor entrar na comissão que vai, de fato, definir. E nós vamos debater, inclusive, o direito autoral na inteligência artificial, uma regulação ética para o uso da inteligência artificial. Eu acho que a gente não deve entrar em 2026 sem regulação ética da inteligência artificial e sem a regulação das redes, porque isso pode colocar em risco a democracia brasileira e nós precisamos estar muito atentos a isso.
Isso aí, o Jandira. Aqui na quarta capa do seu livro, a ministra Margarete Menezes, ela diz que considera esse livro uma prova de amor. Acho que é uma prova de amor ao Brasil, uma prova de amor aos brasileiros, e muito bom que você tenha feito esse livro, muito importante se entender a dimensão da cultura de um povo. Como é que a gente faz, queria te perguntar, como que se pode democratizar o acesso à cultura? Mais ainda, quer dizer... Então, Regina, você citou a Margarete faz o prefácio, né? O Geraldo Carneiro faz a orelha, o nosso poeta, que é um imortal lá da BL, e na quarta capa também tem a Zélia Duncan, tem a Petra Costa e tem o Eduardo Barata. Né? Então, são pessoas que me deram o privilégio de confiar, né, e de colocar os seus depoimentos nesse livro. O acesso, vamos dizer assim, às linguagens da cultura, né? Porque a cultura somos nós, né? A cultura está no nosso povo. Mas o acesso, a democratização do acesso a maior conhecimento e conhecimento das linguagens artísticas e acesso a esses bens culturais, ao patrimônio, à memória, eu acho que a gente faz com política pública. A segunda parte do livro, eu exploro um pouco como eu aplico o que eu acredito em política pública, né? Tanto no Legislativo como fiz como secretária de Cultura do Rio. Então, a segunda parte do livro trata um pouco da aplicação prática, né, em políticas públicas desse processo. E acho que tem o fomento é muito importante para que o Brasil possa expressar sua produção artística. Existem os pontos de cultura, que são potências, né, que já existem, o Estado só fortalece, mas a gente não pode ser só fomento, né, não só edital, a gente precisa trabalhar mais a formação, a capacitação, a ida para dentro dos territórios, a comunicação. Eu acho que informação não é conhecimento necessariamente, né? Nós precisamos trabalhar mais o conhecimento para além da informação. Então, eu penso que a gente precisa democratizar, inclusive, as decisões, né? Os conselhos de cultura precisam funcionar, os governos têm que criar as secretarias de cultura, que muitos deles, em 5.700 municípios, tem uns que é assim, turismo, educação, esporte e cultura, como se fosse tudo igual, e não é. Então, é preciso criar os instrumentos em cada gestão municipal para que esse debate da cultura, cultura patrimônio, cultura memória, cultura direito à cidade, eu tenho um pedaço do meu livro falando sobre isso, que é o direito ao pertencimento e ao território, para entender a gentrificação, né, como ela é nefasta para o pertencimento territorial. Então, o direito à cidade é um direito cultural. O design público é um direito. Como é que você faz uma praça para ser acessível à criança e ao idoso? Como é que você faz um posto de saúde? Como é que você faz uma estação de metrô? Design público é cultura também. O direito à cidade é cultura, direito ao território. Então, discutir esses assuntos todos, né? Entender a história do Brasil, entender a integração com a educação, isso é preciso que as gestões públicas tenham clareza e a sociedade cobre também. Incorpore a comunidade nas escolas. Então, o acesso ao conhecimento e à cultura tem muitos instrumentos para a gente trabalhar, né? Mas é preciso que as gestões compreendam melhor o seu papel nessa democratização. E isso é um desafio, viu? Porque a Lei Aldir Blanc, na pandemia, chegou em 4.700 municípios. Nós conseguimos levar. A Política Nacional de Blanc tem que chegar em todos, né? Mas isso é um instrumento não só de fomento, de intercâmbio, de pesquisa. A lei tem um escopo de memória também, uma lei mais abrangente. Mas é preciso que a gestão compreenda o direito à cidade, o direito à memória, tudo isso como fazendo parte da cultura, como também a comunicação, que é a irmã gêmea, na minha opinião, de uma cultura avançada. Jandira, só queria ler aqui essa observação do Daniel Tarquini. Prezado deputado, parabéns pela luta pela cultura. Em conjunto com a educação, seria importante a criação de escolas de arte públicas a nível básico e médico, a exemplo dos conservatórios de música. E aí eu queria acrescentar, se o Mário me permitir, uma pergunta que é o seguinte: quais foram os maiores desafios para você quando você estava na Secretaria de Cultura do Rio? Bom, primeiro, sobre a pergunta do Daniel, acho que ele entra por um viés de quem pensa a escola de arte pública para
eu penso a arte na escola como formação de cidadãos, não necessariamente de profissionais, ou da música, ou da dança. A arte ela tem que entrar para formar a cidadania, para formar um novo pensamento de mundo, para poder interferir na formação dessas crianças e desses jovens, né? Inclusive reduzindo preconceitos, reduzindo vulnerabilidade, reduzindo bullying, restabelecendo a convivência na escola, tudo isso é muito importante. A criação das escolas de arte, né, elas têm a ver com isso, de formar cidadão, mas também pode ter um conteúdo de já formar também, direcionar as pessoas para determinada área da arte, para que elas estudem e tentem até se formar como tal, né? Então, são duas possibilidades, quando você fala da escola e da arte, que, na minha opinião, estão conjugadas, mas o fundamental, quando eu falo da arte na escola, é a formação da cidadania e a formação diferenciada e para uma nova sociedade da cidadania brasileira. E em relação à Secretaria de Cultura, que você perguntou, o grande desafio era fazer a gestão entender o papel dela, né? Então, eu conversava muito, foi a primeira gestão do prefeito Eduardo Paes, quando eu fui secretário de Cultura, em 2009, né? E eu montei para ele um planejamento estratégico do que eu considerava que era importante a gente fazer, não só para dentro do Brasil, mas na integração internacional e na democratização. Nós fizemos a primeira Conferência Municipal de Cultura, nós criamos o primeiro Conselho de Cultura, nesse sentido de democratizar as decisões, enviamos para a Câmara o projeto da criação do Fundo Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Cultura, e nós trabalhamos dentro de uma diversidade absurda, né? Inclusive, no primeiro ano, eu entrei em 150 escolas, fazendo o chamado segundo turno cultural, né? O segundo turno com a cultura, para fazer o tempo integral pela cultura, né? Pela cultura-arte, vamos dizer assim. Então, o maior desafio, primeiro, foi ganhar o gestor principal para compreender o planejamento estratégico e a importância. O segundo foi captar orçamento, para poder desenvolver aquilo que eu acredito na cultura. Então, eu estava todo dia pedindo dinheiro para o prefeito, articulando os patrocínios, trabalhando os parceiros, porque cultura não se faz sem orçamento, né? Uma gestão de cultura não se faz sem orçamento. Então, a gente fez editais de pontos de cultura, edital de dança, recuperamos edital de teatro, recuperamos a Rio Filme, na época, que era uma empresa que estava muito sem motivação, a gente conseguiu recuperar a Rio Filme, que é uma empresa pública vinculada à Secretaria de Cultura. Puxei a Feira de São Cristóvão para a Secretaria de Cultura, porque a Feira de São Cristóvão é uma expressão muito forte da cultura brasileira. E tentei, assim, a gente criou o Lapa Legal, organizando o trabalho ali na Lapa. Nós fizemos um centro de design público, que depois não deram continuidade. O viradão cultural que nós fizemos 2, foi só uma expressão aguda daquilo que a gente entendia que devia integrar a cidade com diversas linguagens. Foram 50 horas de atividade em todas as linguagens, inclusive nas artes visuais, artes plásticas. Nós fizemos assim, botando cinema em tudo que foi lugar. Eu levei o Milton Nascimento para Bangu e trouxe o Ducrot para o Leblon, né, para fazer exatamente esse cruzamento, que as pessoas precisavam conhecer a cultura do subúrbio, no Leblon, e Bangu precisava conhecer uma pessoa como Milton Nascimento, né? Então, foi muito emocionante fazer isso tudo. Foi o período que eu li muito, que eu ouvi muito, que eu aprendi muito, né? Foi um período curto da gestão, porque eu tive que ser candidata a deputado federal outra vez, mas, assim, foi um período muito prazeroso, de aprendizado, de ausculta, e de compreender melhor isso que está aí dentro desse livro, foi ter vivenciado também a execução das políticas públicas no Rio de Janeiro. O deputada, é o seguinte, eu fui cair na aventura de perguntar para o pessoal do cinema para fazer perguntas para você. Então, eles me mandaram 18 perguntas. Então, eu estou sendo pressionado aqui a fazer pelo menos mais uma pergunta sobre esse assunto. Eu estou voltando a ela e uma das perguntas é a seguinte. Quando a Lei 12.485, em 2011, estabeleceu cota de conteúdo brasileiro nas TVs por assinatura, na ordem de 2%, isso serviu de muito estímulo, chegando em 2018 a representar 18%, portanto, foi uma medida muito assertiva. Os países europeus estabeleceram uma cota de 30%,
sobre os catálogos para conteúdos nacionais. Quer dizer, reservaram 30% do catálogo na Europa para conteúdos da Europa, para conteúdos... Por que o seu texto propõe apenas 10%? E por que está limitado a 700 títulos? Quer dizer que catálogos mais do que 7 mil títulos estarão limitados a 700? Vamos lá. Primeiro, dizer que o VOD hoje, a regulação do streaming, é fundamental para a indústria do cinema no Brasil. Fundamental. Nós precisamos regular o streaming para que essa indústria tenha um estímulo importante de produção, como foi a lei 12.485 para o SEAC, né, que era a TV condicionada, que era a TV a cabo. Isso aí deu um impulso, a gente, vamos dizer, produzia... Um exemplo, que eu não lembro o número exato, vamos dizer que a gente produz 10 filmes por ano, a gente passou a produzir 300. Então, é algo assim que, de fato, dá um salto para as coisas acontecerem. Em relação ao meu texto, o texto que veio do Senado foi um texto que estava muito combinado com as conversas feitas lá, né, no Senado, e ele veio para fazer 5% do catálogo em 8 anos. Nós colocamos 10%, nós dobramos a meta do catálogo e reduzimos a metade o tempo. É preciso entender que congresso a gente está. Nós não estamos no Congresso da França, nós estamos no Congresso brasileiro. Né? E aqui, para passar 10%, vai ser isso aqui. Né? E tem que lembrar também, quando a gente bota 700 obras em 7 mil, é 10%, eu estou dizendo o seguinte, porque cada plataforma, muitas vezes, tem o direito exclusivo da obra. Então, é 700, mais 700, mais 700. É 700 na Netflix, 700 na Amazon, 700 na Disney, 700... Não é 700 no total, é 700 por plataforma. Por plataforma. Em geral, é difícil que o mesmo filme vá para 3 plataformas ao mesmo tempo. Então, é 700 numa, mas é mais 700 na outra, mais na outra, mais na outra, mais na outra. Então, não está limitado a 700 para tudo. Né? Então, é importante que se entenda isso. E entender que correlação de força, a gente tem que trabalhar com ela. Senão, a gente não aprova. Ou, às vezes, a gente não tem o projeto perfeito, mas é o projeto que avança. Eu também não quero aprovar um projeto ruim só para aprovar, não é isso. Mas o texto está bom. E ele está bom, e ele possibilita que a gente dê um grande salto hoje na relação com a indústria brasileira e com o streaming que está aí. Né? Inclusive o streaming nacional. As TVs no Brasil todas têm streaming, a Globo tem a Globoplay, a Record tem streaming, a Band tem streaming. Então, a gente trabalha também com a diferenciação entre quem bota pelo menos 50% de produção brasileira em relação ao tributo e quem não põe nada, ou põe 1% ou quase nada. Então, é muito importante que a gente entenda que a correlação de forças do Congresso Nacional não nos permite fazer o projeto perfeito. Eu, por mim, botava 50% de obra brasileira. Botaria, só que não passa. Então, a gente tem que avançar e, ao mesmo tempo, entender a correlação de forças que existe dentro do Congresso Nacional. Perfeito. E com esse estímulo, claro, né, isso pode avançar e espontaneamente pode haver até ultrapassar essa meta, né? Desde que a produção seja... no mínimo, isso é no mínimo. Uhum. No mínimo, se quiser botar mais, vai botar mais. Ninguém está proibido de botar mais, não. A gente só tem que trabalhar um piso para que não seja abaixo daquilo que minimamente expresse a nossa produção brasileira nessas plataformas e nas condições em que nós botamos. Sem perder direito autoral, sem perder direito patrimonial, sem que esse tributo sirva para a coprodução e estrutura das plataformas. Isso não existe no meu texto, não existe. Né? O investimento direto, não existe isenção fiscal. Eu estou ouvindo muito esse discurso de ter isenção fiscal, dizendo não tem. É até 60% de investimento direto. O que não botar no investimento direto vai botar no fundo setorial do audiovisual. Não tem nenhuma isenção, nenhuma dedução. Né? Eu estou ouvindo muito discurso errado, desinformado, e isso mesmo no setor do audiovisual. A gente precisa corrigir esse discurso para ser justo com o meu trabalho, justo com o que a gente está construindo, e, ao mesmo tempo, ajudar a aprovar uma lei que avance para a indústria audiovisual brasileira. Jandira, quanto que você acha que você conseguiu avançar com esse congresso, que não é o Congresso da França? E se existe... Eu vejo sempre seus discursos, e são sempre excelentes, mas eu fico imaginando, será que esse pessoal da oposição escuta? Será que eles têm compreensão
do que você está trazendo? Não, né? Não, não. Eles, não é nem que eles não escutem. Eles escutem, mas eles não estão muito preocupados nem com a arte, nem com a cultura brasileira, nem com a indústria brasileira. Eles não têm nenhuma preocupação, nenhum compromisso com isso. Eles querem fazer like, querem lacrar e fazer discurso, mesmo que sem nenhuma verdade. Eles nem tremem o rosto, não tem nenhum limite, nenhum escrúpulo, eles falam o que eles querem, sem nenhum compromisso com a verdade, sem nenhum compromisso com o Brasil ou mesmo com o povo brasileiro. Eu vi agora um programa do PL na televisão, eles dizendo: quando fraudam o INSS, nós estamos aí para defender. Toda essa fraude começou no governo Bolsonaro. Essa investigação no governo Lula começou em junho de 2023. Devia ter sido divulgada lá, não agora, que estava tendo uma investigação. Se divulgasse em junho de 2023, todo mundo ia entender onde é que estava a fraude, que era no governo anterior, né? Então, eles falam assim coisas que não têm nenhuma vinculação com a realidade, nenhuma vinculação com nada, e vai por isso mesmo. Então, com a arte, com a cultura brasileira também, eles não têm muita ausculta. Na cota de cinema, por exemplo, que eu fui a relatora da cota de cinema, no projeto do Calero, e eles vieram obstruir a pauta, né? Aí a deputada do PL, que é do Rio, a Soraya Santos, nos ajudou a reduzir a obstrução e tal, porque o problema deles é confrontar, é criar like, é criar discurso, não é compromisso com nada. Então, agora vai ter problema? Vai, porque eles acham que Meta, Google e Netflix é a mesma coisa. Eles acham que é a mesma coisa. Então, um é audiovisual, o outro é outra coisa, mas eles misturam tudo e se comprometem com essa coisa que vem de fora, com essas grandes plataformas, e querem fazer a defesa desse lobby. Mas a gente, formando maioria, a gente aprova. Não precisa ser 100%. Nem quórum constitucional, nem quórum de lei complementar. É a maioria simples, é um projeto de lei. Então, eu acho que a gente tem condição de construir. Nós estamos já reunindo com o presidente da Câmara, vamos trabalhar com as lideranças partidárias para garantir que esse projeto possa ser aprovado e a gente, de fato, avance na regulação do audiovisual no streaming brasileiro. Quer dizer, no streaming no Brasil, não brasileiro. O problema está na raiz, né, Janine? Será que as artes e a cultura podem ajudar na eleição de um Congresso mais esclarecido? Deveria. Ou atrapalhar?